Em 1 Samuel, capítulo 8, conta a história do rei Saul, como ele foi ungido a rei, o rei de Israel. Se você for ler a história, você vai perceber que Deus, ele não queria que Israel tivesse um rei, porque ele mesmo queria liderar o povo. Mas o povo pediu tanto que Deus resolveu conceder o pedido. Então, isso nos traz de lição o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com as nossas orações, porque muitas vezes a gente deseja tanto algo, a gente pede tanto algo para Deus e aquilo ali não é nem tão bom para nós. Mas Deus, ele nos concede, porque ele é o nosso pai. Qual é o pai que vai ver um filho pedindo e ele não vai fazer? Portanto, quando a gente orar, a gente tem que sempre pedir para Deus assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Em Jeremias 29:11 diz que os pensamentos de Deus, eles são mais elevados que os nossos, que ele tem pensamentos de paz, de prosperidade para nós. Então, às vezes a gente acha que tal coisa, que tal pessoa, que tal lugar é bom para nós, mas Deus, ele sempre tem algo melhor. Então, a gente tem que se preocupar sim com as nossas orações, porque muitas vezes a gente insiste tanto em pedir algo para Deus, sendo que o que ele tinha para nós era algo bem melhor que isso. Deus, ele sempre faz muito além do que o que a gente espera e do que a gente pensa. Apesar dessa não ser a vontade soberana dele de enviar um rei para Israel, ele escolheu um rei de boa aparência e com um ar de poder. Então, Saul, pouco tempo depois, ele foi rejeitado por Deus. E o profeta Samuel foi mandado à casa de Jessé para escolher entre os filhos dele alguém para substituir o rei Saul. Como ele estava familiarizado com a aparência do antigo rei, ele foi logo procurando por alguém alto, por alguém poderoso, por um homem de boa aparência. Porque ele foi no familiar. Só que o nosso Deus, ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que gosta de inovar. E na maioria das vezes, as suas atitudes, elas são surpreendentes aos olhos humanos. Então, Deus escolheu Davi, que tinha um coração dele. Porém, a aparência de Davi era a aparência de um pastor. Ele era um rapaz ruivo, baixo, ele não tinha aquele ar de poder. Ele era um simples pastor. E isso gerou uma rejeição no povo de Israel. Deus, ele é um Deus de novidade. Não é porque na primeira vez ele escolheu um homem de boa aparência, um homem alto, que dessa vez ele ia escolher a mesma coisa. Então, cuidado para não ser como os israelitas e rejeitar as novidades de Deus. Em Isaías 43, versículo 18, diz assim: deixe o seu passado no passado e veja as coisas novas que eu estou fazendo. Porque Deus, ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que adora nos surpreender. Ele não quer que a gente fique presa ao que a gente se prenda ao que é familiar, ao que é habitual. Porque ele faz novas todas as coisas.